canal, eu sou a Andreia, esse é o Resenhando com Gabi. Aqui a gente fala de dicas de doramas pra vocês, fala tudo o que tá acontecendo nos BLs e todas as polêmicas que acontecem com os nossos artistas asiáticos favoritos. Mas eu vou falar pra vocês hoje tudo o que aconteceu no 6º episódio de The Color Paradox, que é o BL japonês, que eu estou amando a história deles dois. E esse 6º episódio foi muito fofinho, embora a gente teve a conclusão de uma história que a gente já desconfiava, não é verdade? Eu vou contar tudo o que aconteceu nesse episódio pra vocês, mas se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever aqui no canal, assim você não vai perder as dicas de doramas e as reviews dos BLs. Você gosta de saber de BL, gosta de todas as reviews, então clica aqui, se inscreve e indica pros seus amigos também que também gostam muito de BLs e doramas. Pede para eles virem se inscrever aqui no canal, deixa seu like, o like é muito importante aqui pro canal. A gente precisa do like para retenção do canal. Comenta, mas comenta bastante se vocês estão amando a história do Onoe com o Kabu. E se você também achava que o Inami, que é aquele cara lá, aquele ator, se ele realmente, se você achou que ele acreditou naquela história de que ele fez tudo por amor mesmo. Então coloca aqui que eu vou responder pra vocês e vamos logo falar o que aconteceu nesse episódio, não é? Bom, o episódio começa com o Onoe contando que ele sempre foi muito ciumento, mas ele nunca viu o Kabu tão desconfortável como ele estava. E aí a gente tem um momento dele lembrando no episódio 5, que foi quando ele falou pro Kabu que ele gostava dele e o Kabu abraçou ele. E aí ele ficou naquela coisa que ele quer ouvir o Kabu falar que realmente gosta dele. E o Kabu ainda não falou isso. E isso está consumindo o Onoe. Você sabe que o Onoe pensa demais, ele fica perdido nos próprios pensamentos. E aí ele acaba meio que sofrendo por isso. Ele sofre por antecipação e depois, porque ele fica martelando aqueles assuntos na cabeça dele. Então, o Onoe tá com esse problema. A revista que ele trabalha tá fazendo uma outra entrevista com o Inami. Inami, acho que é assim que fala. Inami-san. É assim que fala, Inami-san. E aí ele tá falando que o Onoe tá pensando sobre isso e falando que ele acredita na história dele, embora o Kabu desconfie dele, mas ele acredita no Inami-san, porque o Inami-san gosta de uma pessoa e de um rapaz que é amigo dele, e ele não acha que ele seja uma pessoa ruim, ele acha que ele é uma pessoa gentil. E aí ele chega e fala pro Kabu se ele vai dar uma chance pro Inami-san. E ele fala pra ele assim, tá bom, eu quero falar com ele sozinho. Aquela coisa, né? Já que você está pedindo, eu te amo tanto, então eu vou sim escutar o que ele fala, eu vou conversar com ele pra ver se eu acredito nele. É bem assim que o Kabu pensa. E aí, eles dois vão sentar, eles sentam na parte lá do café da revista. Gente, o barulho que vocês estão ouvindo no microfone é do ventilador, tá? Tá muito calor mesmo, então eu tenho que usar o ventilador. E aí eles estão conversando e o Kabu fala pro Inami-san, ele fala assim, o que foi? Ele fala assim pra ele que ele sabe o que tá acontecendo. Ele fala assim, eu sei que você anda me investigando. Aí o Kabu fala pra ele, então você também está me investigando? E ele fala que sim, que ele precisa saber até onde ele descobriu. E aí ele mostra pra ele a lista com o nome das garotas que ele aliciou pra fazer filmes adultos. E todas são atrizes, tá? E aí ele fala pra ele, bom, se você tem isso, é sinal que você tem certeza do que você tá falando. Então você assume. Aí ele, você não tem confiança nas suas provas? Aí o Kabu fala pra ele assim, então eu vou revelar isso. Ele fala assim pra ele que você poderia guardar isso como um segredo nosso. Aí ele, eu não posso fazer isso. Aí ele fala assim, o Inami-san fala pra ele assim, bom, eu tenho uns amigos que eles não são tão pacientes como eu. Então, eu acho que você poderia deixar isso só entre a gente, fazer de conta que isso nunca aconteceu. Aí o Kabu pergunta pra ele, você tá me ameaçando? Tipo assim, eu não tenho medo de você. E ele fala pro Kabu assim, bom, eu sei que você é uma pessoa corajosa, mas você não falou isso pro Onoe, né? Eu acho que não. Ele é muito importante pra você, então você não deve ter contado isso pra ele ainda. Aí ele pega e fica, congela na hora assim, sabe? O Kabu fica paralisado. Aí ele fala, o Onoe é tão ingênuo, tão gentil, tão delicado. Quem sabe, né? Meus amigos poderiam vender ele. E aí ele fica tremendo. Você vê que o Kabu tá tremendo ali sentado. E aí ele fala pra ele assim ainda, bom, então acho bom a gente deixar essa história só um segredo entre a gente. E me dá o gravador, que eu sei que você tá gravando. Aí ele dá o gravador dele pro Inami-san. E o Inami-san vai embora, e aí o Kabu tá lá na mesa dele, olhando aquela lista de meninas.
de atrizes, e aí o Onoe chega e fala, e aí, você conversou com ele? Então, o que você entendeu? Viu que ele é uma boa pessoa? E aí ele, pra não chatear o Onoe também, e porque ele tá preocupado com a segurança do Onoe, ele fala assim que sim, ele vai parar de investigar. Não tem nada que ele tem que investigar. Só que o Onoe viu ele escondendo a folha da lista. E aí ele fala assim, eu vou falar isso pro nosso chefe que não tem nada pra gente investigar, que essa história é mentira, que ele não tem nada com ela. E ele sai, e o Onoe pega essa lista e lê. Lista de atores que estão envolvidos com o mundo de filmes adultos, tá lá. E aí ele fica muito mal, porque o Kabu não contou isso pra ele, e ele começa a ligar para as pessoas da lista. E aí o Kabu sai da reunião com os chefes dele e encontra o Onoe no telefone. Ele desliga o telefone e fala assim, se você mudar de ideia, você me entra em contato comigo, e desliga. Aí o Kabu vai olhar o que é, e ele fala assim, o que você está fazendo? Ele, nada. E ele vira de costa para esconder a lista. Aí o Kabu percebe que ele está escondendo alguma coisa e vê o que é, e joga no chão. E fala pra ele, eu já disse que a gente não vai mais investigar isso. Aí ele fala, por quê? Eu quero saber que você me dê um motivo. Isso aqui são provas concretas, a gente tem a história, a gente tem provas reais do que ele fez, a gente precisa expor isso pro mundo. Não pode deixar ele continuar fazendo isso, é errado, isso é crime. E aí ele pega e fala pra ele assim, a gente não vai mais investigar, não tem nada que investigar, esquece esse assunto. E o Onoe não entende, fala pra ele, eu preciso que você me dê um motivo. E aí ele fala, ele me ameaçou. Aí o Onoe fala, ele te ameaçou? Tá, mas você não é uma pessoa que se assusta fácil. Aí ele fala, ele não ameaçou a mim, ele ameaçou você. Aí o Onoe fala pra ele, como assim? Aí ele deu a entender que você poderia ser vendido. Ele não precisa enfeitar e nem complementar o resto da frase, que eu já entendi o que ele quis dizer. Aí o Onoe fica muito mal com isso, fala assim pra ele, a gente precisa expor isso, a gente precisa acabar com isso. Eu decidi ser jornalista porque eu queria sim expor toda a maldade, todas as coisas erradas com uma caneta. Eu queria mudar o mundo com uma caneta. E combater o mal, ele ainda fala. Aí o Kabu fala pra ele assim, você não vai desistir. Ele, não, se você não vai me ajudar, eu vou investigar sozinho. Aí o Kabu fala, então tá bom, a gente vai investigar, mas com uma condição. Você não vai se encontrar sozinho com ele, você não vai fazer nenhuma investigação sozinho, você sempre vai estar acompanhado por mim ou por alguém. Aí ele, tá bom, eu prometo. E aí os dois começam a investigar e começam a montar. E bem nessa hora o telefone dele toca. E uma moça decide contar a história dela. E ela conta que era uma atriz que estava no começo e foi trabalhar com ele, com o Inami-san, num filme. E aí ele falou pra ela assim que ela tinha muito talento, que se ela quisesse ele apresentaria ela para um produtor, que é amigo dele, que tá fazendo filme. E ela se interessou, bom, você tá no começo da sua carreira de artista, você quer ser reconhecido como atriz e como ator, então você escuta uma pessoa falando, um famoso, um artista, um ator que já tá há muito tempo, já tem nome, falando que vai te apresentar para um produtor que vai fazer um filme, você pensa, bom, ele tá tentando me ajudar, você não vai pensar coisa diferente. E ela aceitou. E ela foi com ele nesse lugar, no estúdio onde eles iam gravar. E lá ela descobriu que ela teria que fazer filmes adultos e ela foi obrigada a fazer muita coisa que ela não queria. E aí quando ela pediu socorro pra ele e falou pra ele o que estava acontecendo, que ela achou que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente olhou pra cara dela, deu risada, ele debochou da menina e falou pra ela, mas foi você que escolheu isso. E ali ela percebeu que ele estava trabalhando junto com a turma lá dos filmes adultos. E ela chora, tudo, e ela diz que pode pôr o nome dela na matéria, que pode pôr foto dela, que pode expor a história. E aí eles dois decidem ir falar com o Inami-san. E o Kabu marca com ele. E aí, na hora que ele chega lá, ele vê que o Onoe tá junto, ele até se assusta. Aí o Kabu fala pra ele assim, olha, na próxima semana vai sair uma matéria expondo que você faz parte desse mundo de filmes adultos. Aí ele fala assim, pô, ele tem a cara de pau de falar assim pro Kabu na frente do Onoe. Pelo visto ameaçar você não deu certo. Aí ele fala assim, eu não ia investigar, mas o Onoe quis ir até o fundo nessa história. Eu já tinha desistido de investigar isso naquele dia. Aí ele olha pro Onoe e fala, Onoe-san, ele ainda fala. Aí o Onoe fala assim pro Kabu, a gente pode conversar sozinha? E ele sai. E ele fala, eu investiguei. A produtora que faz os filmes, a empresa, é do seu amigo. E fala o nome do amigo dele lá. Um amigo esse que vocês vieram estudar junto na faculdade. E ele é. E esse é o amigo que você é apaixonado. Aí ele pega e fala assim pro Onoe, você tem razão.
realmente é ele, e a gente estudou junto, a gente era super amigo, ele sempre estava do meu lado, do lado dele, eu era apaixonado por ele. Quando eu fiquei famoso, ele trabalhava atrás das câmeras na produção. E um dia ele chegou pra mim chorando, falou que ele fez uma coisa errada, se envolveu com umas pessoas erradas e que ele precisava agora arrumar garotas pra fazer filmes adultos. Senão ele perdia a vida dele. E aí eu decidi que eu ia fazer isso, porque eu não queria que ele perdesse a vida dele. Então comecei a fazer isso. Aí quando eu olho pra ele assim, sabe? Ele é tocado pela história dele. Ele fica com um pouquinho de dó dele. E aí ele olha pra ele e fala assim, Nami-san. Aí ele começa a fingir um choro. E dali ele já começa a rir. E ele olha pra cara do Onoe na hora que eu queria bater tanto nesse homem, gente. Rindo, ele fala assim, Onoe-san, você não dá pra ser jornalista. Você confia muito, você precisa aprender a identificar melhor o caráter das pessoas. E sai. Aí o Onoe fica olhando pro nada, assim, bem mal com o que ele falou. Porque tipo assim, cara, eu fui feito de idiota de novo por ele. E aí para perto do Kabu e fala pra ele assim, se eu fosse você, eu falava pra ele. Aí ele, do que você tá falando? Ele, não seja igual a mim. Eu sei o quanto ele é importante pra você, ele só tá esperando você falar isso claramente. Não espere, que eu também tô indo fazer isso. E ele sai, pega o telefone e liga pro rapaz que ele gosta e fala pra ele tudo que aconteceu, que ele ama ele e tal. E aí o Kabu chega perto do Onoe, o Onoe tá olhando assim pro nada, e aí o Kabu pega e abraça ele. Porque viu que ele tá muito mal com o que aconteceu. E aí eles fazem a matéria, viram sucesso essa matéria. Várias outras meninas que passou pelo que aconteceu com a moça, viu a coragem dela e começou a contar e revelar. Então começa a explodir a história, a carreira dele vai ladeira abaixo, não tem como salvar. Ele vai ter que responder tudo na justiça. E aí o amigo dele, todo mundo, né, meio que quebrou uma máfia que tava ali. E aí o chefe deles estão elogiando os dois, que era para os dois estar felizes, porque os dois não estavam felizes. E aí eles falam, o Kabu fala que eles estão felizes sim, e sai andando com o Onoe, que eles vão pro terraço da empresa. E os dois chefes dele falam assim, esses dois tá muito estranho. Aí o outro olha pra ele e fala assim, eles precisam se resolver. Aí eles falam, vamos rezar para que os dois se entendam logo. Eles têm muito o que pensar e conversar, precisam se entender logo. Parece que eles dois já sabem que os dois são apaixonados, e por isso que colocou os dois juntos, deu a entender isso. E aí ele tá lá no terraço conversando com o Onoe, e o Onoe fala pra ele assim que ele tinha razão, Kabu. Ele, como assim? Ele fala, você tinha razão, eu sou muito ingênuo, eu acredito muito nas pessoas. Aí ele pega e fala pra ele assim, nem tudo que ele te falou era mentira. Ele realmente é apaixonado. Ele falou, não era não, ele disse pra mim lá que era tudo falso, que não existia esse sentimento. Ele falou assim, não, aquela foi a melhor atuação dele, fazer você acreditar que ele realmente era esse tipo de pessoa. Mas nem tudo que ele falou pra você era mentira. Aí o Onoe fala pra ele, eu não sirvo pra ser jornalista. Aí o Kabu fala assim pra ele, você conseguiu salvar vidas dessas meninas de outras vítimas e expor a verdade. Ele fala, você conseguiu combater o mal com uma caneta, que era o que você queria. E você ainda acha que você não serve pra ser jornalista? Aí ele olha pra ele assim, aí ele fala, ele fica meio assim, e eu não gosto de você de um jeito comum. Eu gosto de você de um jeito especial. Aí ele pega e fica olhando pra ele assim, fala, ainda vai falar Kabu, aí quando ele vai falar, ele pega e beija o Onoe, aí o Onoe dá um sorriso pra ele, e o episódio acaba nisso, que é 23 minutos este episódio. E aí eu queria esganar a produtora que fez esse 23 minutos. Porque a gente fica ansioso querendo ver o próximo episódio, e aí eu tenho que esperar até quinta-feira agora pra mim ver o próximo episódio. E aí eu fico ansiosa porque eu quero saber o que vai acontecer, como que vai ser esses dois, porque deu pra ver no trailerzinho do próximo episódio que os dois vão ter uma briga já. Pensei comigo, meu Deus, esses dois nem começam a namorar, já tá brigando. Sangue de Jesus tem poder, vai se tratar. Esses dois nem namoram direito, já estão brigando. Então a gente tem nessa semana, os dois vai ter uma briga ali, eu não sei o motivo, mas eles vão brigar por alguma coisa do trabalho. E eu estou amando a história do Onoe com o Kabu. Eu acho que eles precisam ter uma segunda temporada, a gente precisa muito de uma segunda temporada desses meninos, porque eles dois trabalham muito bem junto. Eu gosto de ver os dois. É que a química de séries japonesas, como coreano, e chinesas com tailandesas são totalmente diferentes, gente. As pessoas têm mania de falar que, não, eles são muito frios, os BL japoneses. Não é que eles lá são mais rígidos. A forma que eles se comportam um com o outro é mais séria,
mais aquela coisa mais rígida, mais respeitosa. É diferente da Tailândia, que já é uma coisa assim, que tem o respeito, mas tem uma questão mais, como eu posso dizer, mais familiar, entendeu? Mais leve um pouco. A Coreia já é diferente, é aquela coisa mais séria também. A China já é diferente. Então são lugares diferentes. As Filipinas é diferente, se você prestar atenção. Taiwan é totalmente diferente do jeito que os outros lugares se tratam nas séries. Porque é o costume deles, é o costume do lugar, tá? Então eu tô amando o Onoe com o Kabu. Eu acho a história deles muito fofa. Precisamos de mais temporada, precisamos de mais série com eles dois. Muita série com eles dois, porque eles dois trabalham muito bem junto. Eu tô super apaixonada por eles dois, já tô triste que já tá no 6º, então só tem mais 2 episódios pra essa série acabar, que é esta quinta e a próxima quinta. Então já avisando vocês, na próxima semana não terá vídeo desse episódio dessa semana, vai ser só na outra que eu vou fazer a review do penúltimo e do último episódio de Onoe e Kabu. Então eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando deles dois e se você já esperava, e se você acreditou que aquele Inami-san realmente fez tudo isso só porque estava apaixonado pelo amigo dele, que eu não acho. Pra mim ele tem um desvio de caráter sim, independente de você amar muito uma pessoa, você pode morrer de amor por essa pessoa, você não tem que fazer nada ilegal por ela, tá? Você não tem que fazer nada ilegal pelo amor da pessoa, na minha opinião. Não sei a opinião de vocês, mas eu quero saber, então coloca aqui nos comentários se vocês também acham que a história dele veio mais pra amenizar a situação, ele usou isso como uma desculpa. Ele já tem um desvio de caráter dele mesmo, então coloca aqui que eu vou responder vocês. Eu vou voltar a trazer vídeos só de segunda, quarta e sexta, pra ficar mais fácil. Até porque eu quero voltar a trazer os vídeos com a qualidade que tinha antes. Bem trabalhado, bem editado, bem bonitinho pra vocês. Então eu prefiro fazer assim. Eu não vou fazer review de todas as séries, toda semana. Então a gente vai fazer uma enquete nas minhas redes sociais e na comunidade aqui. Qual vai ser a review que vocês querem que eu faça naquela semana, pra mim trazer a review pra vocês. E é começo da semana, antes de eu terminar esse vídeo, deixa eu atualizar vocês da polêmica que aconteceu com o Build. O Build fez a live sem a Poi, que a Poi soltou um comunicado, eu coloquei na comunidade aqui pra vocês a atualização, porque eu achei que não precisava fazer um vídeo sobre isso. E aí ele simplesmente fez um vídeo, uma live logo depois, falando que ele se desligou da BeyondCloud. A live foi mais ou menos isso, ele não esclareceu nada, ele só disse que agora ele vai provar na justiça, mas como isso está afetando os amigos dele, os atores que são como a família dele e ele mesmo, então ele não quer mais prejudicar a empresa, ele decidiu se desligar da empresa, da BeyondCloud, pra poder ele resolver isso, provar tudo que aconteceu, tudo que ela falou, que nem tudo que ela falou é verdade, ele falou. Eu acho que quando as pessoas, teve muitas pessoas falando assim que ele não falou que ela mentiu 100%. Eu acho que quando ele fala isso, ele quer dizer na questão financeira, porque a questão financeira ele era sócio, então ele tinha direito a dinheiro da empresa. Ela não deu dinheiro pra ele por motivo nenhum, ela deu dinheiro porque era parte dele, na minha opinião, tá, gente? Então ele simplesmente se desligou. O que eu já tinha falado no vídeo, que eu fiz o vídeo sobre a polêmica, que a BeyondCloud ia dar um jeito de desligar ele da empresa. E a BeyondCloud vem perdendo seguidores por causa disso, que eu acho que, assim, eu não concordo com a política da BeyondCloud, mas eu não acho justo, sim, prejudicar o resto dos meninos que a gente gosta, gente. Eu amo o Jeff, eu amo o Apo, o Maio, o Bacord, são pessoas, o Bilbo, são pessoas que estão sendo prejudicadas, tá? A gente gosta deles, claro que eu preferia 1000 vezes que eles fossem tudo pra GMM, porque daí eu não teria esse problema, essa dor de cabeça de me preocupar com eles. Mas, André, a GMM não é perfeita. Eu sei que a GMM não é perfeita, gente. Isso eu sei. Mas eles tentam pelo menos resolver a polêmica que envolve os atores dele. Eles tentam, tá? Então ele disse que ele se desligou da empresa e que por enquanto ele vai resolver isso primeiro e depois ele pede para que os fãs esperem ele voltar. Quem é fã vai esperar, quem é fã vai continuar acompanhando. Era essa atualização que eu queria passar pra vocês. Então não esquece de se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais polêmicas que eu trago aqui pra vocês. Mais novidades de BL, mais novidades de doramas. Então clica aqui que se inscreve se você caiu aqui de paraquedas. Deixa seu like, o like é muito importante pro canal, ajuda muito na retenção. E não esquece de sempre comentar, deixa um coraçãozinho. Qualquer coisa que vocês quiserem deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Um beijo, resenheiros, e eu vejo vocês no próximo vídeo.